Oi gente, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade, da Bell Hooks. A gente dá sequência, então, esse é o segundo vídeo da nossa sequência de 4 vídeos sobre escritoras e pensadoras negras e hoje é a vez da gente falar um pouquinho de teoria sobre uma educação feminista, uma educação com uma perspectiva feminista e pautada também numa perspectiva multicultural. Eu me aproximei desse livro no momento que eu estava tentando entender, estava tentando encontrar obras que falassem da discussão do feminismo com um grupo social ainda em formação, com crianças, com adolescentes. Quando eu comecei a ler o livro, eu já tive uma grande alegria logo ali nas primeiras páginas, porque tem uma epígrafe do nosso Paulo Freire. Então a Bell Hooks, ela abre o livro com uma epígrafe do Paulo Freire e depois a gente vai entendendo por que toda essa discussão da Bell Hooks que ela traça nesse livro a respeito de um feminismo numa perspectiva de educar crianças para o feminismo e dessa pedagogia pautada na transformação numa outra forma de educar, numa outra forma de ensinar, é toda pautada em Paulo Freire. A Bell Hooks foi aluna do Paulo Freire durante um curto espaço de tempo, mas foi um momento em que ela pôde se aproximar dele, pôde se aproximar mais de sua obra e ela vai refletindo sobre isso, vai relatando esse encontro dela com Paulo Freire e com a sua pedagogia durante todo o seu processo ali de construção de uma teoria feminista. Tem uma fala, inclusive aqui na quarta capa, tem um recadinho do próprio Paulo Freire para Bell Hooks. Ensinando a Transgredir tem esse título que começa com um gerúndio, justamente para mostrar pra gente que toda prática educacional que pretenda questionar o que é vigente, que queira questionar as normas, é sempre num processo de construção, é sempre num processo contínuo e nunca para. Então esse título, Ensinando a Transgredir, mostra pra gente justamente que a construção de uma educação para a liberdade, de uma educação mais transgressora, ela não começa num lugar e não termina num lugar específico. O livro é organizado em 14 capítulos e a cada capítulo, a cada nova discussão, um novo tópico que a Bell Hooks vai trazendo, ela vai partindo de uma reflexão de sua própria prática, seja de sua prática enquanto aluna, ela relata a sua primeira escola, as suas primeiras experiências educacionais, mas também dela enquanto professora. Então, ao passo que ela vai trazendo, ela vai formulando essa teoria feminista, ela também vai fazendo uma reflexão de sua própria prática. O livro foi escrito em 1994 e só em 2013 foi lançado no Brasil. Bell Hooks é um pseudônimo e ela usa sempre esse pseudônimo em letra minúscula, então sempre que você for escrever sobre a Bell Hooks tem que ser em letra minúscula, porque ela é como está grafado ali no livro, e ela faz isso justamente para ressaltar a ideia de que o que importa no livro não é ela enquanto pessoa, e sim as ideias que estão contidas na obra. Ela faz, então, num primeiro momento, um resgate dessas ideias, um resgate das ideias do próprio Paulo Freire, para mostrar como que é importante a gente pensar numa educação que estimule os alunos, estimule os aprendizes a serem mais ativos num processo de ensino-aprendizagem, a aprender, a utilizar o que aprendem no contexto da escola, no ambiente da escola e levar esses conhecimentos para o espaço, para fora dali. No segundo momento, então, ela atrela tudo isso a uma teoria feminista para mostrar que uma educação feminista também precisa ser pautada num desejo pela liberdade. Então ela defende que os professores precisam compreender a si próprios como sujeitos que precisam possibilitar os alunos a buscar e a descobrir de forma mais autônoma. E isso pode parecer, num primeiro momento, muito perigoso, justamente porque tira, de certa forma, uma certa autoridade do professor. Quando retoma um pensamento ali do Paulo Freire, Bell Hooks vai dizer: minha experiência com ele me devolveu a fé na educação libertadora. Eu nunca quisera abandonar a convicção de que é possível dar aula sem reforçar os sistemas de dominação existentes. Então, o que ela propõe é justamente uma educação transgressora, especialmente porque essa educação precisa estimular esses alunos a combater ou a pelo menos não reforçar esses sistemas de dominação existentes.
Então a Bell Hooks defende essa ideia de que a escola precisa ser o espaço que necessariamente mostre para o aluno, mostre para os alunos que todo mundo pode aprender. Ela vai retomar nesse momento, então, que a escola ela precisa ser mais do que o espaço que estimula os alunos a memorizarem uma determinada quantidade de conteúdos, e aí ela retoma um conceito de Freire, que é o conceito de educação bancária, como se o aluno fosse uma espécie de banco no qual dia a dia vão sendo depositados novos conteúdos, novos conhecimentos, novos saberes, mas que esses saberes, esses conteúdos aprendidos não passam por uma reflexão dele enquanto sujeito, enquanto integrante de algo maior, de espaços sociais diferentes e que são mediados e que são modalizados por uma série de fatores. Ainda no capítulo 5, ela vai fazer uma defesa da teoria como um importante vetor para mudanças, para transformações sociais e principalmente para alteração na forma como a sociedade está instituída. Dentro dessa perspectiva, ela fala sobre a teoria feminista e ela vai fazer uma crítica muito importante e necessária a como que o feminismo foi sendo conduzido ao longo da história. Ela vai falar que em determinado momento as universidades, as instituições se apropriaram do feminismo de tal forma que fez com que houvesse um processo de segregação do conhecimento feminista que não fosse produzido dentro das universidades. Então, é como se o único feminismo que tivesse validade, tivesse importância, é o que é produzido, o que é pensado, o que é teoricizado dentro das academias, e o feminismo que surge na militância, nos grupos ativistas, ele fosse considerado menor e ele fosse considerado menos válido. E isso faz com que haja um problema muito real ali, que é um processo de segregação das mulheres negras, porque se a gente for pensar, quais são as mulheres que são maioria dentro das universidades? São as mulheres brancas. Então, obviamente, quem pensa e quem dita o que é feminismo e o que não é feminismo, e os aspectos do feminismo, a teoria feminista, a crítica feminista, são essas mulheres brancas, enquanto que o pensamento que é produzido pela mulher negra em espaços não acadêmicos, ele acaba não tendo validade ou acaba não tendo a mesma importância. Então, essa divisão, essa ruptura e essa segregação desse pensamento feminista que não é produzido dentro das universidades é também uma manifestação de racismo, porque acaba segregando as próprias mulheres negras do movimento. Ela vai questionar, então, para quem serve esse feminismo? Se a gente pensa nessa divisão, nessa ruptura, é importante a gente pensar a quem esse feminismo atende, se ele não atende as mulheres que de fato sofrem violência, seja violência de gênero, seja violência de classe, seja violência de raça. Então, se esse feminismo não atende essas mulheres, para quem que serve esse feminismo? Bell Hooks vai defender, então, que esse feminismo que acaba não defendendo as mulheres de fato, acaba por servir muito mais ao patriarcado e à estrutura de classe, justamente porque mantém a ordem vigente. Essas mulheres, um grupo pequeno de mulheres, no poder dentro da própria discussão do feminismo, enquanto que a maioria das mulheres elas estão ali afastadas e longe desse campo teórico tão necessário para que elas consigam alcançar a liberdade. Essa foi a nossa conversa sobre ensinando a transgredir, e eu indico muito para quem quer pensar numa outra forma de educar, numa outra forma de ensinar e numa outra forma de conduzir o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira que conduza os alunos de fato à conquista da liberdade. Deixa aqui nos comentários qual autora ou autora você quer ver por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!